tem muitas estradas em Minas Gerais que o Zema tentou, acho que lá no caso era concessão, né? Concessão. Mas ele tentou de alguma forma dar para a iniciativa privada e não teve lance, não teve ninguém interessado. Seguindo nessa linha de raciocínio, nós temos um país absolutamente burocrático, nós temos uma situação situação política, vamos dizer, absolutamente enrolada, nós temos um monte de estatais absolutamente desnecessárias, né? A gente falou no último programa aí, acho que são 440, se eu não me engano, né? E a gente tem um pouco interesse da iniciativa privada. Em primeiro lugar, por que eu acho que isso a gente já está mais ou menos delimitando por que a privatização é melhor do que qualquer outra coisa. Por que fechar a empresa seria melhor? E então fechar as empresas seria melhor? A pergunta, acho que o que você quer dizer é o seguinte, Bruno. Bom, se a gente fechasse então o DR, os responsáveis pelas abrir estradas estatais, ninguém vai querer tomar conta. Você vê o caso de Minas Gerais, por exemplo. O problema está justamente na regulamentação e no que as pessoas querem vender goela abaixo dentro de um mercado privado. Vou te posicionar. Eu estou aqui em Araçatuba. Araçatuba é interior do estado de São Paulo. A gente vai para a capital pela Marechal Rondon. Rondon a gente pega Castelinho, Botucatu até Pardinho. E aí a Castelo Branco. Todas concessionadas. Todas concessionadas. Só que a Rondon ela foi concessionada e ela enfiaram o goela abaixo de quem ganhou a concessão, fazer marginais ao lado das rodovias. Pois bem, como você contou uma lenda lá de São Paulo, eu vou contar uma lenda aqui da minha cidade, da minha região. Dois grandes empresários, um grande empresário daqui, tem empresas de transportes e tudo mais, a família comprou, ganhou a concessão das rodovias. Um outro grande empresário local da área de educação, 600 milhões de reais, vendeu uma parte do negócio dele, tem áreas margeando a rodovia. E quando a rodovia foi vendida, estava no contrato de que a empresa ganhadora da concessão tinha que fazer as marginais. Aí briga de cachorro grande, aí ninguém, acho que nem o Ministério Público se mete só, aí é briga de cachorro grande, de gente muito, muito rica. Um entrou com uma ação de obrigação de fazer para o outro. E agora quem ganhou a concessão aqui está tendo que fazer as marginais ao lado da rodovia. Se a gente for olhar com o olho de socialista, nós vamos dizer assim, pô, que beleza, o ricão vai ter que fazer as marginais. Bom, estava lá no contrato. Agora, a questão toda é óbvio que quem ganhou esse contrato achou que nunca fosse ter que fazer isso. E se não tivesse um outro cara muito, muito rico na outra ponta, que fosse se beneficiar dessa marginal, talvez isso nunca fosse entrar na conta de fato. Mas o que eu quero dizer com isso jamais tinha que ter entrado na conta essa história de ter que fazer outras coisas. Até porque o Estado ele consegue desapropriar as terras marginais, uma empresa privada faz isso de forma muito mais difícil. Nós temos um hotel na beira dessas, também seremos beneficiados, minha família, por exemplo, na beira dessa rodovia, teve que fazer todo o processo de desapropriação de uma área nossa. Então, no final do dia, você fala, poxa, ninguém quer comprar a estrada do Zema lá, Zemão Berranteiro, lá de Minas Gerais. Ninguém quer comprar a estrada do cara. Mas e o medo? Porque nesse país, muda-se o Zema, muda-se o zelador do Estado, você vai... Nem o passado nisso aqui é certo. Ou seja, antes da gente privatizar e começar a criar amigos do rei, empresários de conluio, para que se garanta nessa história toda, nós precisamos organizar as regras, tirar o Estado da jogada e deixar as regras muito bem definidas. Concorda, Pedro? Concordo. A instabilidade jurídica do Brasil faz com que afasta qualquer tipo de investidor, afasta qualquer tipo de... Você tem que ter muita coragem para poder investir alguma coisa no Brasil, né? Eu tenho familiares, amigos meus que estão se mudando porque sabem que investir em qualquer outro país, não qualquer outro, mas grande parte de países aí que tem terreno bom para você investir, você sabe com o que você está lidando, convém muito mais do que você tentar fazer algo no Brasil. O risco do Brasil é muito grande.
Então é complicado você querer. É que você disse, muda o governador, muda o prefeito, e o cara de repente vai mudar de ideia e vai falar que não, agora a lei mudou, a gente vai fazer o que a gente quer. É muito complicado você depender de honestidade política, né? Ainda mais no Estado brasileiro. E tem uma situação parecida aqui também, Rodrigo, de um hotel que fizeram aqui na minha rua, aqui em Cabo Frio. Eu moro numa rua que tem um hotel abandonado, quase que em frente, assim, nessa rua, ela é conhecida como a Rua do Hotel Abandonado. Por quê? Cara, fizeram um hotel maravilhoso aqui na cidade, um hotel de luxo, em frente à praia, uma praia aqui de Cabo Frio chamada Praia das Dunas. E esse hotel, ele tinha conseguido a licitação da prefeitura, ele tinha conseguido a licitação para poder fazer, para o alvará, né, todas as burocracias que eles pedem para poder, e construiu. Um hotel, assim, o cara gastou milhões fazendo esse hotel. Durou 2 anos depois, chegou a Marinha e falou assim, não, você não pode construir o hotel aqui não, porque aqui é reserva da Marinha. Aqui é reserva natural. Você vai ter que tirar esse hotel daqui. Então o cara recorreu, o cara recorreu à prefeitura, né? O prefeito que ainda estava na época, ainda estava no seu mandato, falou assim: poxa, você me forneceu a licitação, disse que não tinha problema para poder construir esse hotel aqui em cima da praia, né? Porque o hotel está em cima da praia. Não tem como você me reembolsar, pelo menos, porque a Marinha não vai estar deixando funcionar. Interditaram o hotel todo, não estou podendo fazer o negócio funcionar. Aí a prefeitura, não, com certeza, a gente vai demolir, ou tentar reutilizar aquilo para ser uma escola da Marinha, uma escola de curso profissionalizante público, não sei o quê. A gente vai devolver o seu dinheiro, sim, com certeza. Isso foi em 2012, tá? O cara tá até hoje na justiça tentando pegar o dinheiro dele de volta. E não vai conseguir, porque aí mudou o mandato, um outro prefeito que não tinha o compromisso de ter dado aquela licitação pro cara, aquele alvará. Aí ele chegou e falou: o que eu tenho a ver com isso? Né, não sei o que tem que te devolver esse dinheiro, era o prefeito antigo, você que se resolve com ele, e o prefeito nunca mais voltou a ser eleito. Ele vai reclamar com quem? Vai jogar o Estado na justiça? Sendo ditado pelo próprio Estado? Não tem como. E esse é o grande problema do nosso Brasil. É o que eu falo. Vai lá, Bruno. Eu vejo aqui, pelo que vocês estão falando, então, uma coisa, problemas que vão se encadeando com outros problemas, né? Você tem um problema, você quer privatizar, mas você não pode privatizar, ou você não consegue privatizar porque não tem interesse. Aí você vai ver, não tem tanto interesse porque as regras não são tão claras. As regras não são tão claras porque o sistema político favorece aqueles que não deixam as regras tão claras. E aí a coisa vai andando uma atrás da outra, um problema atrás do outro, e quando a gente vai ver no final da ponta, a gente voltou, no final desse raciocínio, a gente voltou no primeiro, né? A gente voltou no problema das empresas públicas. Então, vamos pensar aqui em soluções. O que a gente pode fazer? O que a gente pode esperar, pelo menos que muita gente fala bem do Bolsonaro porque ele está facilitando esses direitos de propriedade, está dando uma série de licenças, especialmente de exploração de minérios e outras coisas, mas é esse o caminho? O que a gente pode esperar? O que a gente pode cobrar que um governante faça? Se eu puder falar, eu vou dizer o seguinte, eu votei no Bolsonaro, eu fiz uma espécie de campanha, obviamente sempre deixando claro a todo mundo qual que era a minha ideia sobre votar no Bolsonaro. Eu vou contar um pouco da minha história rapidinho. Eu saí do Novo, encontrei o Livres, entrei no Livres, estava lá no PSL. Quando o Bolsonaro entrou para o PSL, todo mundo do Livres foi embora, eu falei, eu vou ficar. Vai ficar por quê? Eu vou ficar porque eu vou ajudar esse maluco aí, que ele falou o seguinte, que ele vai liberar arma para todo mundo. Eu não quero mais saber de mais nada. Eu quero só dar um choque na cabeça do Brasil. Por que arma? Porque se esse cara vai ficar falando disso o tempo todo, o país vai começar a chamar primeiro ele de louco, depois vai querer entender, depois muita gente vai sair do armário dizendo, porra, tem que ter arma mesmo para se defender, para defender a propriedade. Porque antigamente você não escutava um cara falar assim, se o cara pular dentro do meu quintal, prego ele de bala. Hoje em dia você bota no Facebook, todo mundo, prega o cara de bala mesmo, é isso aí, tem que matar o bandido, fila da puta, aquela coisa toda, né? Então, o que eu pensei com relação a isso? Pô, vou ajudar esse cara aí, porque vai começar a dar um choque de pensamento sobre a propriedade privada, né? Opa, pera lá, todo mundo tem que ter o direito de ter um jeito de se defender e defender as suas coisas. Então foi por isso que eu sempre digo assim, ó, ele teve seu papel relevante na nossa história moderna, o Jair Bolsonaro. Por quê? Porque ele fez que a gente começasse a pensar fora daquela linha de progressistas. Não, tira a arma de todo mundo, dê uma flor pro seu vizinho, quando ele estiver te matando, o cara, o ladrão, recite um poema, né?
Só que os caras que estão lá em Brasília estão todos com seguranças armados, né? Então, quer dizer, ele tirou o véu, a máscara desse progressismo hipócrita. Então foi por isso que eu apoiei ele assim, de forma bem declarada. E contra Lula, contra qualquer esse retorno, vou continuar apoiando. Eu não sei se for para fazer, assim, não, vamos jogar o pior do jogo, porque aí o Estado acaba logo de uma vez, né? Se a gente tivesse certeza disso. Mas a cada lockdown que aparece, a gente acaba descobrindo que o Estado ele cria sempre uma narrativa para tua vida fica pior, mas ainda tem muita gente que bate palma para o Estado, né? E esse que é o grande problema. Com relação à privatização, eu acho a minha opinião sincera com relação a tudo isso, que a gente volta no assunto inicial, então a gente não privatiza, não vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Cara, enquanto o país não der condições para que o capitalismo seja de fato exaltado, nós não vamos sair do lugar. Vai ser complicado. Certo, Pedro? Concordo com você, Rodrigo. O Mises ele fala muito isso no livro dele, A Mentalidade Anticapitalista, e no outro livro também, O Livre Mercado e Seus Inimigos. Né? O Brasil não tem solo capitalista, o Brasil nunca vivenciou o capitalismo, essa é a verdade. Então a gente está tentando resolver uma goteira, tampando o buraco dela com essas questões, às vezes de privatização, às vezes de regulamentação, mas o buraco é muito mais embaixo. A gente tem que resolver qual é o verdadeiro problema. E isso também dá-se muito por causa do marxismo cultural no Brasil, né, que é muito forte, e muitas pessoas não estão acostumadas ainda com essa ideia de capitalismo, com essa ideia de propriedade privada, com essa ideia de que as coisas, o setor privado funciona, não é um cara com de terno e cartola escravizando os trabalhadores, porque ele é capitalista. A gente tem uma visão totalmente deturpada do capitalismo, totalmente deturpada do setor privado. Né? Então a gente primeiro tem que resolver essas questões, trazer para a população, facilitar esses termos. O trabalho de vocês em canal é um trabalho que visa fazer isso também, trazer isso de uma forma simplificada, trazer no senso comum que capitalismo é ok, não tem problema defender, você pode falar que você é capitalista, cara, você pode defender privatização. A gente fica receoso de falar de privatização na rua, a gente fica receoso de criticar o SUS, que é o sistema que a gente tem que criticar, cara. Ok, você gosta do SUS, você quer defender o SUS, beleza, mas critica pelo menos como ele está sendo atuado, entende? O pessoal fica botando hashtag na internet defenda o SUS, por exemplo, mas eu duvido que essa gente tem que ir para o SUS. Quando tem algum problema para poder ser tratado, vai logo para uma clínica privada, que sabe que se depender do SUS não vai conseguir atendimento nunca. Então, assim, você tem que criticar mesmo, você tem que bater de frente, você tem liberdade de expressão para isso. Pelo menos, por enquanto, você ainda tem liberdade de expressão, porque sabe, sei lá, quando isso não vai ter mais. Né? Então, você tem que defender a liberdade de todo custo, a gente tem que fazer isso chegar no senso comum. Né? E só assim a gente, de fato, vai conseguir até mesmo pressionar os políticos a fazerem alguma coisa. Porque não adianta. Vocês falam do Bolsonaro e tudo mais, mas o Bolsonaro sozinho não vai fazer nada. Exato. Não adianta ele. Há 2 semanas atrás ele enviou a proposta de privatização dos Correios para a Câmara. Você não vai passar aquilo ali de jeito nenhum. Ainda mais que, olha só, toda a preocupação dos políticos se reside na reeleição deles, né? Essa é a verdade. Ainda mais que já está chegando em época eleitoral. A gente já está em 21, daqui a pouco a gente já vai estar em 2022. Um presidente, quando ele se elege, os 2 primeiros anos dele para poder resolver a cagada do governo anterior, exato, que sempre tem. E também fazer arrumar a casa do jeito que ele tem que arrumar, fazer as reformas dele, fazer as promessas dele, o que ele conseguir fazer de reformas econômicas, ele tem que fazer. Privatização, 2 primeiros anos é para isso. Os outros 2, cara, é pensar na reeleição. Bolsonaro não vai tentar privatizar o Correio em véspera de eleição para perder mais popularidade, que já está uma situação complicada, né, com o trabalho da mídia, com o trabalho de vários outros fatores que estão manchando a imagem dele a todo custo. É muito complicado. E muito menos os caras da Câmara, muito menos deputados e senadores vão querer tocar nesse assunto agora. Então, essa questão tem que chegar no... Desculpa, será que no caso do Bolsonaro não é o oposto? Como assim o oposto? O Bolsonaro perderia popularidade se ele não conseguir privatizar os Correios ou a Petrobras ou qualquer coisa que ele tente? Cara, ele se elegeu prometendo a privatização da Petrobras, prometendo a privatização dos Correios, ele se elegeu com um discurso liberal. Então, assim, para o Bolsonaro, para o eleitorado dele, isso não perderia popularidade, mas vai dizer isso para os outros, pela maioria da Câmara dos Deputados.
né? Tem muita gente ainda que vê isso com maus olhos. Os Correios não, todo mundo odeia os Correios, então os Correios eu acho que não é um problema em si, mas é muito difícil fazer isso agora, porque não é a preocupação dos deputados em darem pauta à privatização dos Correios nesse momento, principalmente muito cabide de emprego, muita compra de votos, né? Então é complicado fazer isso, porque a gente sabe que tem muito corporativismo envolvido. Mas você pega em assuntos mais delicados, como o SUS, por exemplo, cara, você tem que ter muito apoio popular, muita pressão popular para fazer isso acontecer. Porque, assim, isso eu vendo de uma via gradualista, claro, vendo de uma via de que dá para fazer diferença com o meio político, né? Porque se você não tiver pessoas para poder pressionar, se você não tiver uma base no Brasil libertária ou liberal clássica para poder pressionar essas pessoas, esses políticos, né, você votou no cara lá, você elegeu ele com um tal discurso liberal, ele vai ter que cumprir isso, ele vai perder o teu voto na próxima eleição, entende? Então, os políticos, eles vivem de agradar as pessoas que votaram neles. Se a gente não tiver pessoas para poder cobrar isso, vai ser difícil a gente conseguir dar pauta a alguma reforma. Eu entendi a pergunta do Bruno, e Bruno, eu acho que sua pergunta foi extremamente pertinente, e te digo de forma bem direta. É uma decepção muito grande, porque para quem votou nele, como eu disse, desde o começo, né, ao ver o Paulo Guedes, eu sempre fui um crítico do Paulo Guedes por ser um monetarista, sempre fui crítico. Ele não gosta que ele fale assim, o Paulo Guedes é liberal. Eu falo, liberal nem a pau. As pessoas gostam de jogar tudo nas costas dos liberais. Não, vai ler o Ação Humana. Qualquer coisa é liberal, qualquer coisa é capitalismo. Você não gosta, exatamente, você fala exatamente. Que é isso, né? E eu gosto de dizer assim, o libertarianismo e o liberalismo austríaco, eles só se divergem no capítulo 8 e item 2 do Ação Humana. Pode pegar lá o Robert Murphy, do Instituto Mises Americano, que escreve o livro Study Guide of the Human Action, né? Cara, estudar o Ação Humana não é só estudar o Ação Humana, mas estudar o que o Murphy fala sobre isso e tudo mais, as pessoas que estão no Mises Institute hoje, e aí se entende exatamente o que é o liberalismo austríaco clássico, que Mises no prefácio explica muito bem, né? Já dizendo assim, eu não posso me dizer um libertário por conta... Aí ele explica lá no capítulo 8, item 2, papapá. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, as pessoas querem botar na conta Paulo Guedes enquanto liberal, e não é. Paulo Guedes, ele é um monetarista, tá certo? Botou o Roberto Campos Neto lá, outro monetarista no Banco Central. Eles estão fazendo um joguinho deles. Agora, eles prometeram, sim, pra gente privatizações. Porque é o que quando eu falei sobre a arminha do Bolsonaro, eu não votei no Bolsonaro sonhando que ele desse conta de fazer outra coisa que não fosse vamos botar a arma na mão de todo mundo. Pô, beleza. Sim, o que eu digo botar a arma na mão de todo mundo é dar liberdade do cara ter a arma, né? Mas o que eu quero dizer com isso se conseguisse, e que vocês já viram que eu sou uma pessoa extremamente crítica à privatização a qualquer jeito, mas se conseguisse privatizar o Correio de qualquer jeito, só a quebra do paradigma que isso reflete na sociedade como um todo já nos tira, tipo assim, do nível comunismo 100, nós estamos no 99, né, porque a gente finge não ser comunista, a gente já caía para 89. Entendeu? Já tirava 10 pontos aí do nosso esquerdismo cultural que a gente tem de fato, como o Pedro muito bem colocou. Olha, fez qualquer coisa que vai acordar o povo, porque nós estamos naquela fase que não precisamos dar certo agora, nós precisamos acordar o povo do sono esplêndido, de achar que está na Constituição, é direito adquirido. Que direito, meu irmão? Não tem esse direito, não tem a vida eterna. Por que não escreveram lá? Bom, todo mundo agora tem que viver eternamente. Estava resolvido o problema, e feliz. Não é isso? Se você gostou desse corte, tem que ver o que sai ao vivo. Então deixe seu like, compartilhe e se inscreve para não perder os próximos vídeos.